A tendência Kiet Beauty, ou seja, resultados mais naturais, já chegou na cirurgia plástica. É o que você confere agora. Hoje no programa Check-up, a doutora Emiliane Monteiro, ela que é cirurgiã plástica, e a gente vai fazer um bate-papo hoje para falar, doutora, sobre as cirurgias do momento, que são as cirurgias que buscam mais naturalidade, né? A gente está vivendo um momento inverso, houve um momento aí de muito exagero, né? As pessoas passaram um pouquinho do ponto, e agora a gente vive esse quiet beauty, né? Que essa beleza realmente voltando ao natural. Você tem sentido isso aqui da procura pelas cirurgias? Sim, os pacientes que vêm procurar, as pacientes, elas falam muito, doutor, eu não quero nada artificial no meu bucho, no meu corpo, nada exagerado. Eu disse, não, fique tranquila que essa não é a minha linha de tratamento. E realmente o movimento atual é esse, o Body Beauty, que é você transformar ou melhorar ou fazer brilhar a sua beleza. A gente tem que ter muito esse pensamento, né? De não se comparar, de não querer ser igual à maioria. Já pensou se a gente sair na rua e tá todo mundo igual, não é? A gente viu muito isso, uma mão muito grande, aí todo mundo coloca uma mão grande. Ou coloca muito queixo, ou muito ângulo, ou muito lábio, né? Muita boca. Fica muito estranho quando você sai do equilíbrio. Então agora a gente vem com os tratamentos mais da medicina regenerativa e os tratamentos faciais com exossomos, com PDRN, tecnologia, trazendo a parte regenerativa para trabalhar o rejuvenescimento, o gerenciamento da beleza de forma natural. E sempre a cirurgia plástica aliada a vários outros procedimentos que são coadjuvantes. Sim, são todos complementares. Nunca a gente vai conseguir, com um tratamento apenas, ser um tratamento completo. A gente sempre vai associar. A gente vai fazer uma cirurgia facial, né, um lifting facial. A gente vai ter que cuidar da pele, a gente vai ter que trabalhar também a questão do vício, vai ter que usar um bioestimulador, vai ter que fazer uma tecnologia, vai ter que usar um enxerto de gordura se precisar, além da cirurgia em si. Estou dando um exemplo no facial. No corporal, você tem que ter uma ideia, quando o paciente quer fazer, por exemplo, um lipo HD, ele vai ter que ter um corpo com IMC que dê condição de se fazer a lipo HD. E aí ele vai ter que passar por um processo de adaptação, adequação de atividade física, alimentação, hidratação, para que ele conserve e potencialize aquele resultado. Então, se você não tiver, vamos dizer assim, essa consciência, a gente não vai chegar no resultado desejado. A consciência de que tem que ter um trabalho e o autocuidado, e a cirurgia vai ser só esse impulsionador, né, doutora? Exatamente. E eu vejo também movimento de desfazer o exagero. Então, às vezes, chega aqui no consultório, eu queria diminuir o meu lábio, que eu preenchi demais. Ou diminuir a minha bochecha, que eu preenchi demais. Ou eu quero reduzir o tamanho do meu silicone, porque eu achei demais. Então, assim, esse segundo tempo nos procedimentos também já é uma realidade aqui para nós. E tá tudo bem, gente. A gente tem sempre que procurar melhorar, né, e se sentir bem na própria pele. E esse refazer, né, fazer o caminho de volta, e é tranquilo? Dá pra sim. Dá sim. Às vezes, umas coisas dá, claro. E a gente, às vezes, pensa que é um procedimento grande que a gente vai precisar fazer e, na maioria das vezes, não é. Tá? Então, a gente tem que ter essa noção que precisa fazer avaliação, sim, conversar, tirar as dúvidas, se informar, para saber se aquilo que você deseja fazer é viável, é possível e é tranquilo. Mas, na maioria das vezes, é até mais tranquilo do que o primeiro procedimento. Doutora, e como é que está a cirurgia plástica hoje, como geral?
Está mais acessível, as pessoas estão procurando mais. Isso, estão. Tanto homens como mulheres. Até porque a gente tem mais profissionais no mercado, a gente tem as facilidades, né, de a gente conseguir fazer o procedimento. Claro que existem procedimentos mais, vamos dizer, mais simples, outros procedimentos mais complexos. Então, quanto maior for a complexidade do procedimento, o custo será maior. Mas sempre a gente consegue ajudar o paciente nesse sentido, de ele conseguir se programar e fazer o procedimento que ele deseja. E o que é que está sendo mais procurado hoje aqui no teu consultório? No contorno corporal. Eu faço a parte de cirurgia facial e cirurgia corporal, mas o carro-chefe das cirurgias para as mulheres, que é a nossa persona, né, são mais mulheres que procuram consultório, sempre é o contorno corporal. Se for uma paciente mais jovem, é para uma cirurgia mamária, colocação de implante ou leds mamária. Se é uma paciente que vai casar, aí quer dar aquela melhorada para casar, uma lipo, uma prótese. Numa paciente que teve filhos, aí a gente vai fazer aquela mommy makeover, que é o quê? Devolver a autoestima da mamãe. Uma abdominoplastia, uma mastopexia com prótese. E aí já tem depois aquela mulher 50 mais, 60 mais, que quer dar uma melhorada também, né? No que não está muito bem. Então, tem procedimentos para todas as faixas de média idade. E o lifting em alta? Sim. Facial? Sim. Até porque hoje as técnicas são mais atualizadas. Então, a gente consegue fazer, vamos dizer, liftings mais simples, como soft lift, ou só a parte de terço médio, ou só o superior. Então, a gente consegue fazer procedimentos mais simples. Menos agressivos do que antigamente. E a gente tem uma técnica nova, que é o deep plane, para fazer aquele pescoço bem, vamos dizer assim, um ângulo bem feito da mandíbula. Também é uma outra tendência, essa perfiloplastia, né? Trabalhar o perfil, trabalhar pescoço, né? Às vezes as pessoas preocupam muito com o rosto, esquecem o pescoço. E aí é isso, a gente quando for colocar um protetor solar, lembrem do pescoço. A gente às vezes só lembra de passar no colo, né? O colo do paciente fica enrugado. Realmente. E também não esquecer de começar cedo a fazer o seu banco de colágeno. Então, a partir dos seus 30, 35 anos, a gente já pode fazer isso. Tanto de forma tecnológica, por exemplo, o ultrassom microfocado que trabalha bem isso, é um estimulador tecnológico, como também a gente pode fazer injetável. Então, você vê bem hoje algumas postagens que chegam antes e depois, ou um ator, vamos dizer, uma celebridade de uma certa idade antigamente e com a mesma idade hoje. Gente, é totalmente diferente, entendeu? A qualidade de vida que a gente tem hoje. Até porque as pessoas estão se prevenindo mais, né? Estão se cuidando. Né? Essa rotina de cuidados, principalmente faciais, né? Já se tornou um hábito, isso, né? Então, assim, aquele botox, né? E os homens também, viu? Só as mulheres não. E as esposas trazem, trazem. Eles vêm sozinhos. Alguns vêm, mas a maioria a esposa traz, né? Porque aqui, principalmente no Nordeste, ainda tem aquela coisa, não, depois sou homem, né? Não é para fazer procedimento. Mas aqueles que trabalham com o público, gerentes, políticos, empresários, eles querem estar bem. E não precisa ser nada exagerado, então são mais discretos, né? E a clínica é que super complexa, tá? Que vocês têm toda essa tecnologia, tá? Sim. E a gente faz uma parceria bem interessante com o grupo Medical Savants. A gente utiliza as tecnologias e eu trabalho com a curadoria médica. Então, a gente tem sim à mão um arsenal de tecnologias que a gente pode utilizar para os procedimentos. Complementando, né, nos procedimentos. A cosmiatria, a tecnologia, a cirurgia. Então, de novidade, muita coisa, né? Sempre. As técnicas sempre evoluem. Sempre indo fazer cursos. Agora a gente tem a medicina regenerativa em foco, é o futuro. Então a gente já vai utilizar os exossomos autônomos para a gente trabalhar o rejuvenescimento. Isso é bem interessante, porque você vai agora utilizar
o seu copo não material biológico. Então, tem tudo para dar certo. Não vamos mais envelhecer. Oh, coisa boa. Envelhecer. Ou pelo menos devagar. Bem lentamente, né? Olha, amei estar aqui. Amei conversar com você, com uma pessoa tão conceituada, um profissional tão conceituada. A clínica é linda, na verdade, a gente queria ficar aqui, né, Hilde? Nem queria ir embora, só vou embora para ter outras entrevistas, mas foi um prazer te receber aqui no programa de Check-up, doutor. Muito obrigada pela simpatia, por ter aceito o nosso convite. Beijo e até a próxima.